Fala, galera. O Corinthians foi engolido pelo Palmeiras. Vitória maiúscula do time de Abel, que nesta noite conseguiu demonstrar tudo aquilo que faltou nas finais do Paulista. O Corinthians, mesmo com tantos desfalques, não pode ser tão apático em um clássico como foi aqui em Barueri. Vamos ver a análise da turma do Linha de Passe. Vamos ver o que os comentaristas acharam desse jogo. Esportes, começando o nosso Linha de Passe, como eu disse, rodada do Campeonato Brasileiro, vitória do Palmeiras sobre o Corinthians lá na Arena Barueri, vitória por 2-0, um bom futebol apresentado. E para quem estava com alguma preocupação, alguma pulguinha atrás da orelha aí, cobrando algum desempenho do Palmeiras, Jean Oddi, eis que o Palmeiras entregou muito daquilo que o torcedor quer ver, né? Se não durante todos os 90 minutos, mas em boa parte, principalmente naquela sequência ali de 2 gols, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite. Pois é, eu acho que assim, dessa vez o Palmeiras venceu e convenceu, um Palmeiras que tinha vencido muitas vezes na temporada sem jogar um grande futebol, eu acho que hoje jogou, né? Jogou de maneira diferente nos seus melhores momentos no primeiro e no segundo tempo. Acho que é evidente que os 20, 25 minutos iniciais foram os melhores do Palmeiras no jogo, né? Com um caminhão de chances criadas ali. A gente vê o Donelli fazendo essa boa defesa, teve bola na trave do Felipe Anderson, mas assim... Talvez os melhores do Palmeiras em 2025, sim, hein, Jean? Sem dúvida. Eu não queria te interromper assim, mas eu acho que a gente pode falar isso, ou pelo menos discutir sobre isso. Eu acho que sim. Eu acho que o jogo, de maneira geral, foi o melhor do Palmeiras e certamente esses 20 minutos foram os melhores, 20, 25 minutos aí do primeiro tempo. Realmente muito bem foi o Palmeiras, né? A gente vai falar das individualidades, do Felipe Anderson, como era óbvio, né? Passando a jogar um grande futebol. Acho que quem não acreditou no Felipe Anderson não tinha muito motivo para não acreditar. Depois a gente entra nesses detalhes. Depois do segundo gol, acho que o Palmeiras dá naturalmente uma baixada nas linhas ali, oferece mais campo para o Corinthians consegue ficar mais com a bola, ter mais posse do que tinha antes, porque antes não tinha quase nenhuma, mas não consegue criar praticamente nada, né? Absolutamente nada. O Corinthians vai exigir uma defesa do Everton lá para os 40 minutos do segundo tempo. E naquela altura o Palmeiras já tinha perdido umas 2, 3 boas chances, inclusive o gol anulado, e para mim corretamente anulado, do Vitor Roque na segunda etapa, né? Mas apesar do Palmeiras não repetir no segundo tempo a atuação que teve do ponto de vista de iniciativa na primeira etapa, o Palmeiras criou as grandes chances do segundo tempo, poderia ter feito 3, 4, então foi realmente um jogo muito bom por parte do Palmeiras, foi um jogo que deixou a desejar bastante do lado do Corinthians, que tinha inclusive se poupado no meio de semana, ao contrário do Palmeiras, pensando nessa partida, e acho que esse é um ponto para a gente discutir também. Enfim, e vamos ver, né? A gente sabe que esse jogo é um jogo que tem uma importância muito grande sempre, né? Para as duas equipes, não só pelo resultado que cada time leva para casa depois do jogo, mas sobretudo pelo que vem depois dessas partidas. Muitas vezes os derbys são divisores de água aí das duas equipes. André, você falava talvez o melhor recorte ali do Palmeiras nessa temporada, né? O Palmeiras estava com aquela decisão do Campeonato Paulista muito impregnada, não só pelo resultado, por perder o título, mas pela forma como performou naqueles 2 jogos, principalmente no segundo. Hoje a situação se inverteu, né? A gente viu um Palmeiras muito mais ligado o tempo todo, muito mais intenso o jogo inteiro. E um Corinthians em que pese os desfalques, a gente vai discutir bastante também o peso desses desfalques para o Corinthians, mas que realmente não se conectou com a partida. Sem dúvida, eu acho que é isso que você falou no final agora, que determinou muita coisa no jogo dessa noite. Boa noite a todos, uma ótima noite ao pessoal em casa. Essa conexão com o jogo é que fez a diferença a favor do Palmeiras hoje. Aliás, desde a primeira mexida na bola. Então, a comissão técnica do Corinthians tem o dever de explicar o que foi a saída de bola do Corinthians no jogo. Bizarra. Que, o Memphis dá um chutão para frente, para ninguém, entrega a bola ao Palmeiras, esboça uma corrida para estabelecer uma marcação mais adiantada, que não acontece, nem naquele lance e nem depois. Então aquilo não foi um sinal de que o Corinthians iniciaria a partida marcando o Palmeiras próximo ao seu gol, tentando dificultar saídas, tentando tirar o ar, etc. O Corinthians nem tentou fazer isso. E foi tão incompetente no jogo de hoje que a minha impressão é que se tivesse tentado, não teria conseguido. Mas falando do Palmeiras, é uma questão de mobilização para jogar uma partida como essa.
E isso tem a ver com preparação feita durante a semana pela comissão técnica e tem a ver com os próprios rituais de cada jogador para se conectar com um determinado jogo. Essa impressão que se tem, a gente lê e ouve isso, o Palmeiras entrou para jogar mais uma final e o Corinthians entrou para um treino contra o seu maior rival. Isso é a impressão que a gente tem do lado de fora assistindo o jogo. Não significa que os jogadores não querem. Então essa coisa de, ganhou... Essa aí da André, desculpa, que você se referiu. Isso não... eu vou me manter discreto aqui. O Emiliano Dias tem que explicar isso. Tomara que ele seja questionado e que ele dê uma explicação satisfatória a respeito disso aí. Primeiro lance do Corinthians num derby, no qual, aos 20 minutos, estava 2-0 para o Palmeiras. E quem executa é o jogador internacional. Exatamente, cultura europeia. Exato. Isso aí para jogar sal sobre a ferida, né? Isso. Muito bem. A conexão com o jogo, para mim, foi assim... absolutamente desequilibrada na partida de hoje, e não se trata de querer mais ou menos, se trata de saber se mobilizar para disputar uma partida como essa. O Corinthians acabou de ser campeão contra o Palmeiras, então a sensação da mochila nas costas está com o jogador do Palmeiras, então ele tem o algo mais, o jogador do Corinthians tem que ter o algo mais para enfrentar o Palmeiras, para enfrentar o São Paulo, para enfrentar os seus rivais. Ele não pode entrar em campo hoje para uma partida normal. Não é normal, especialmente na casa do adversário, onde se sabe que existe todo um estímulo da torcida presente para fazer com que o time da casa, o time mandante, coloque essa posição de mandante para todo mundo ver dentro do campo. A partida do Corinthians foi sofrível. Se o torcedor do Palmeiras estava até agora, até este sábado, procurando um motivo para acreditar na temporada da sua equipe, porque o Paulinho está chegando... e a partir de agora o time, com a presença dele, promete ser muito diferente em termos técnicos, em termos de perigo ao adversário. Mas se ele precisava de uma atuação para acreditar que 2025 vai ser bom, ele teve hoje, com 20 minutos, ele já tinha visto o que precisava. E depois o Palmeiras controlou o jogo de maneira organizada, como os times que são bem treinados sabem fazer. E se o torcedor do Corinthians precisava de mais motivo para se preocupar, porque o Garro está machucado e não joga, porque o seu goleiro, que foi responsável pelo título estadual, também não está jogando, porque na ausência de um lateral que saiba marcar o Estevão, o Corinthians não tem resposta para esse tipo de ameaça do Palmeiras, que hoje nem foi necessária, nem precisou, né? O torcedor do Corinthians hoje, com 20 minutos, tinha totais motivos para se preocupar, iniciando por essa saída de bola que, de novo, eu preciso dizer, o Emiliano Dias, que era o técnico hoje, né, o Ramon, o pai dele está suspenso, precisa explicar, bem explicado. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, porque me parece que o único momento do Memphis no jogo foi esse também. O Memphis apareceu no jogo para isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que pacote para o torcedor do Palmeiras, né? O André estava aqui enumerando, eu estou pensando aqui. Então, vamos lá. Uma vitória no Clássico, com absoluta supremacia, um 2-0 que podia ter sido 4-5. Felipe Anderson atuando bem mais uma vez, né? Era necessário que isso acontecesse, ainda mais num clássico, tinha ido bem no meio de semana, entrando no lugar do Veiga ali, mas atuando bem no lado que ele gosta de atuar. Uma boa atuação do Estevão, que teve assistência e depois acabou quase fazendo gol. Invalidado, mas teve gol do Vitor Roque, né? Participou, fez o gol, deu um gostinho. Teve o Paulinho aparecendo, estreando quase, também teve oportunidade, né? Quer dizer, é uma série de boas notícias para o torcedor do Palmeiras, justamente no Clássico, aquela que a partida, um confronto mais pesado para o Palmeiras, pelo menos aí em termos de rivalidade, dando uma resposta também à decisão. O título não volta, né, Eugênio? Mas você dá uma resposta, pelo menos com relação a desempenho e atuação. É isso. Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. É isso, no futebol tem essa máxima, né? Não acaba ali. Tem sempre algo novo. Você está sempre recomeçando um dia depois do outro e permitiu ao Palmeiras hoje entrar com não só com o que disse aqui o Kfouri, né? Com essa necessidade, essa premência de dar uma resposta diante do maior rival, mas também com uma reorganização da sua equipe, que foi possível desde então. Acho que até foi obrigatória desde então, porque o que se apresentou nos 2 jogos finais do Campeonato Estadual foi muito pouco por parte do Palmeiras. Futebol bem abaixo do que se esperava. E a partir do meio de semana do jogo com o Cerro, ele começa a fazer mexidas que fazem muito sentido.
Então, eu acho que a libertação do menino Estevão é a grande notícia. Porque a gente falava muito, né, que ele ficava preso à ponta direita e a liberdade que ele ganha para se movimentar por outros setores do campo, sem, é claro, abandonar também o lado direito, eu acho que isso traz muito de bom. Por exemplo, a possibilidade do Felipe Anderson ocupar aquele espaço onde ele se sente à vontade e com isso contribuir mais também para a equipe. Essa liberdade também do Facundo, que se movimentou bastante no jogo de hoje. Eu acho que tudo isso soma. Só faltou para a torcida do Palmeiras o jogo ter sido no Allianz, né? Pois na sua casa, porque ela não compareceu, ela não conseguiu encher o estádio em Barueri, mais uma vez. Tem alguma dificuldade lá, o estádio todo foi reformado e tal. Está tudo bonito, mas a gente via ali, por exemplo, ali atrás do gol, né? Espaços que não estariam vazios, com certeza, se o jogo fosse no Allianz. Mas acho que é essa a questão. É uma noite para o torcedor do Palmeiras comemorar. Tá, essa altura, sábado, então. Opa, perfeito. Acaba num horário bom ainda, né? Exatamente, terminou mais cedo. Então é um dia para o torcedor do Palmeiras comemorar. E quanto ao Corinthians, a gente fala ao longo da história do futebol muito na curva da preparação física. Não, para o time chegar no auge em tal momento. Eu acho que do Corinthians não foi exatamente a preparação física, mas principalmente o foco. O foco do Corinthians esteve naquelas semanas em que ele decidia se conseguia classificação para a fase de grupos da Libertadores e decidia também o campeonato estadual. Perdeu a vaga na Libertadores, mas conseguiu o estadual. Tanto que, após a final do estadual, o Garro fala, vou parar. Sim. Não aguento porque estou no meu limite. O limite do Corinthians era ali. Ganhei o estadual, não deu para a Libertadores, uma pena, mas agora vamos reorganizar tudo, porque estava esticando a corda demais. E hoje a gente viu um time que, ao invés de esticar, deixou a corda muito frouxa. A corda hoje entrou muito abaixo do que poderia entrar para um derby. É um derby, gente. Então, aquela saída de jogo, concordo com o André, um negócio assim, muito doido, né? Muito louco. Mas aconteceu. Impressionantemente aconteceu. E precisa de explicações. Para terminar o que você perguntou, o torcedor do Palmeiras ainda teve a devolução da brincadeira. As cabeças de galinha, cabeça de porco. Ainda teve isso. Tem imagem para mostrar já. Toda a parte que é alegórica, né? Folclórica do clássico, que faz parte também. A parte pet. De pet, Calçade. Boa noite, Calça. É mais fácil entrar com a galinha do que com o porco. Tem gente que alguns criam galinha como se fosse cachorro, outros criam porcos também. Então, vira pet. Boa noite. Sim, você, qualquer coisa, qualquer área de atuação na vida, você pergunta qual é o propósito disso, né? Estamos tentando atingir o quê? E o Corinthians, 17 dias atrás, tinha um propósito. Quero ganhar o título paulista. Foi outro Corinthians e outro Palmeiras, que não soube lidar com aquele Corinthians, que vinha de uma vantagem no Allianz, e aí a torcida jogou junto, fez tudo que tinha que ser feito tal, e depois a torcida perdeu as suas regalias, não pode entrar com mais nada no estádio, mas Itaquera jogou junto, o Corinthians ganhou o título. Qual é o propósito de hoje? O Palmeiras tinha o propósito, era dar uma guinada na fase, nada melhor que um clássico. Nada melhor que um Corinthians e Palmeiras para um ou para outro. E sempre um vai sair bem, se tiver vencedor, um sai mal, o outro sai legal. Um acabou de conquistar um título e o outro talvez tenha conquistado a sua guinada, a ignição de uma nova fase. Porque é o seguinte, o Palmeiras hoje entrou em campo numa rotação, numa frequência muito alta e o Corinthians numa frequência muito baixa. O Corinthians estava assim cansado. E o Palmeiras mostrou isso desde o primeiro minuto. E tomou 2 gols do Corinthians de fora da área. O Palmeiras, com tudo que fez, com menos tempo, parece que o Palmeiras ficou com a bola mais tempo, não ficou. Foi o Corinthians. É que você não viu nada com a bola no pé. Então nem parece, isso passa batido. Tem um espaço incrível para jogar de fora da área. Sim, porque foi um nada mesmo. Foi 60 e tantos % de posse, 0 finalização. 0 finalização. Então isso é nada. Uma no jogo todo no final. Então o Corinthians não construiu nada. E ele entrou em campo o quê? Com 4 jogadores de meio de campo com mais mobilidade. Se tinha Ranieri, o José Martínez, o Carrilho, que jogando aberto, às vezes você fechava uma linha de 4 em cima da linha de zaga, o Carrilho pelo lado direito, e tinha o Bidon, né, que tem mais mobilidade que o Garro, ainda mais o Garro, coitado, que está machucado, ele nem está jogando. O Garro é um meia que pelo menos abastece Memphis e Yuri. Não tinha esse jogador para abastecer, a recomposição no meio de campo estava um negócio, assim, qualquer nota.
E depois até, depois a gente vai ver as imagens e tal, aconteceu com este jogo, aqui no posicionamento dentro da área do Corinthians, para o chute de fora da área, você olha uma quantidade enorme de jogadores dentro da área. Quer ver? Vamos olhar. Perfeito. Vamos ver quantos jogadores do Palmeiras tem na área do Corinthians e quantos estão lá dentro. Porque aí você esvazia, é uma questão de matemática. Olha lá, vai todo mundo entrando na área, todo mundo. Olha lá a quantidade. Né? Agora, olha a quantidade de jogadores. Vazio, para uma batida de fora, mais um gol assim. Então porque é o seguinte, é claro que é da natureza de qualquer um que for jogar bola, quando está sendo pressionado, atacado, você vai recuando para defender o gol. O 7,32 por 2,44. Né? Dá quase 19 metros quadrados. Cara, mas é o seguinte, o gol pode vir de outro lugar também, como veio, de fora da área. Isso aconteceu na bola parada do jogo contra o jogo da Sul-Americana. Agora, que era um time, todo ele sem marcar o adversário, né? Não marca o adversário, se posiciona todo dentro da área e você fica observando a bola para tomar uma atitude. Numa bola parada de escanteio, você marca misto. Você cuida do espaço, eu cuido do jogador. No Corinthians, na área do Corinthians, ninguém cuida de nada. Esse foi mais um gol assim. Então, qual é o propósito do Corinthians? Você não sabe qual foi para o jogo. O do Palmeiras, totalmente definido. Até o Felipe Anderson conseguiu finalmente ganhar um caminho para jogar para um jogo que tenha mais a ver com ele. O Estevão, aí é uma mudança interessante. Quem falou, acho que foi aqui, no nosso programa, o Luxemburgo falou, certa vez, assim, que ele viu o Estevão como um jogador com mais liberdade, mais espaço do que um jogador confinado ao lado direito. O Estevão mais perto de Vitor Roque pode criar pode desestabilizar o adversário. E ainda você tem Felipe Anderson. Então, e o Piquerez faz o movimento quando precisa, ele entra na linha de 4, quando ele pode jogar, ele sobe. Então, surgiu um novo Palmeiras, está começando a surgir. E a gente falava o tempo todo aqui que era preciso ter um tempo, porque era um time com tantos novos nomes que acabaram de chegar, como o Paulinho, que estreou hoje, e que isso não sai do nada. Né? Então, assim, com propósito e ação, o outro sem propósito e ação. Aí uma vitória até curta, pequena, pelo tamanho do jogo do Palmeiras. Então, isso não tem responsabilidade de ninguém. É só aquela bola que entra no gol, que era o goleiro, que talvez, sei lá, se fosse o Courtois pegasse, mas o mundo se fosse o Courtois... não chegou nas bolas do Declan Rice. Não chegou. Vamos para o intervalo do Linha de Passe, a gente volta já. O Courtois vem para cá, para o Brasil. Esse é reserva do Hugo. Em reencontro após final do Paulista, Palmeiras é dominante, rápido e vence Corinthians por 2-0 na Arena Barueri, no primeiro derby do Brasileiro 2025. Os uruguaios Piquerez e M. Martínez foram os responsáveis pelos golaços da noite, que ainda teve estreia de Paulinho, gol anulado de Vitor Roque e até cabeça de galinha arremessada no gramado. O Palmeiras chega a 7 pontos e assume a liderança provisória do Brasileiro, enquanto o Corinthians tem 4 em sexto. A classificação ainda pode mudar a sequência da rodada. Esse foi apenas o terceiro jogo. Sobraram aleatoriedades no gramado da Arena Barueri, desde uma pipa empinada e retirada por Gustavo Gomes, com direito a aplausos da torcida, até 2 cabeças de galinha arremessadas no campo. No Brasileiro de 2024, houve uma cabeça de porco arremessada no campo. Os times voltam a jogar na quarta-feira, novamente pelo Brasileiro. O Palmeiras visita o Internacional às 19h30 no Beira-Rio. E o Corinthians recebe o Fluminense no mesmo horário na Neoquímica Arena. A arbitragem distribuiu cartões no derby. Foram 12 somados, os 2 clubes, sendo 7 do Palmeiras, contando com Abel Ferreira, e 5 do Corinthians. É um recorde desde 2015 no Brasileirão. O Palmeiras chegou a fazer campanha para quebrar o recorde de público na Arena Barueri, mas encarou problemas com a entrada nas catracas e número
Tímido, 19.297 pessoas presentes no derby, para uma renda de 1.172.000. No primeiro tempo, foram 6 finalizações do Palmeiras contra 2 do Corinthians no derby, traduzindo em números o domínio alviverde. Rápido com Estevão e Felipe Anderson pela direita. O Verdão acertou 2 golaços em 18 minutos. Piquerez aos 13 e M. Martínez aos 18, além de uma bola na trave. O Timão tentou devolver com investidas de Carrijo, Mateuzinho e Memphis Depay, lançando Yuri Alberto, mas sem qualquer perigo. Os times saíram para o intervalo sem mudanças no placar. O Corinthians acionou Romero e Hugo no intervalo buscando ofensividade e o Palmeiras tirou Fux por Giai, na lateral direita. Mas o Verdão manteve o controle de jogo mesmo sem bola. Acertou a trave com Facundo Torres nos primeiros segundos. As tentativas do Timão viram aos 3 e 13, com Hugo e Bidon, mas sem sucesso. Aos 22, Vitor Roque até comemorou uma bola nas redes, mas que terminou anulada no VAR por impedimento de Gomes no lance. Saíram chances de ambos os lados, sem resultado, e Paulinho, enfim, saiu do banco para estrear. Arriscou bem aos 35 e 37, mas sem marcar. O primeiro chute no alvo do Corinthians só saiu aos 46, com Hugo, mas Everton defendeu.